Olá pessoal, como estão? A Bíblia, ela é um livro bem interessante, não é? Muitas vezes nós nos concentramos em versos conhecidos e deixamos outros de lado. Eu, por exemplo, fui surpreendido esses dias por um verso que eu não tinha prestado atenção ainda. Veja aí o que ele diz. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Esse verso está escrito lá no livro do Eclesiastes, capítulo 7, verso 14. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Interessante, né? Ou seja, nós conseguimos entender de uma outra maneira que Deus age em todas as situações. Nada escapa ao seu cuidado, né? E já falamos em outras ocasiões que mesmo as situações que não nos agradam nos levam aí a um aprendizado, uma nova visão, um novo entendimento. Nós ficamos mais fortes. Falamos naquele dia quando conversamos sobre isso, não é verdade? Mas a Bíblia, ela é um livro completo. Então eu quero falar aqui de um outro verso que igualmente consta na Bíblia e também fala da ação de Deus nas nossas vidas. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Está lá na carta aos Romanos, o capítulo 8, verso 28. Eu quero contar a história de um menino. Menino bem nascido, pai rico, muitos irmãos. Belo dia, os irmãos, com ciúme dele, deram um jeito de despachar ele para outras terras, muito longe dali. Foi vendido. Chegando nesse outro lugar, com muito trabalho e com as virtudes que ele trazia de casa, ele progrediu nesse trabalho e ele tornou-se o encarregado de toda a casa desse figurão lá, desse camarada. Mas tinha um problema. A mulher do cara queria porque queria ficar com ele. Moço novo, bem apessoado, forte, já viu, né? E um dia ela resolveu partir para o ataque e ele fugiu. E ela, para se vingar, denunciou ele por tentativa de estupro. E tinha prova, porque a jaqueta dele ficou no quarto. Agora ficou bonito. Longe de casa, preso, ficha suja, acusado do artigo 213 do Código Penal. Mas o cara era alguém iluminado. E ele fez muitas amizades na cadeia. E o povo confiava nele. Começaram a contar os seus sonhos. E ele decifrava esses sonhos para as pessoas lá dentro. E um que teve o seu sonho decifrado, ele acabou, então, saindo da cadeia. Mas antes de sair, ele prometeu para ele: olha, quando eu sair, eu vou te tirar daí, ok? Fica tranquilo, eu vou te tirar daí. Beleza, rapidinho, 2 anos se passaram, 2 anos se passaram, e aí surgiu uma outra situação, onde agora o rei teve um sonho, e ninguém decifrava esse sonho. Vocês já sabem que eu estou falando de José, né? José do Egito. E ele, então, esse camarada se lembrou de José e mandou chamá-lo. José decifrou o sonho e então o rei colocou José como o segundo homem mais importante daquele reino, que era, o rei era como se fosse o Trump da época, né? Era o reino que dominava o mundo naquela época, e José então era o segundo homem nesse reino. Lembram da história, né? Deus age em todas as coisas para o bem. Será que José entendeu que Deus estava agindo para o bem dele quando ele foi vendido para os seus irmãos? Será que ele entendeu que era para o bem dele ele ter sido culpado por uma tentativa de estupro que ele não cometeu? Será que ele entendeu que era para o bem dele ficar mais 2 anos preso numa cadeia imunda, que era para o seu bem? Não sei. Mas veja o que ele respondeu anos mais tarde,
quando aqueles irmãos que tinham vendido ele, os seus irmãos de sangue, que tinham vendido ele lá para o Egito, naquela época, vieram e precisaram se humilhar diante dele para pedir comida para que a família sobrevivesse naquela época de fome. Veja o que ele disse. Isso está lá no livro do Gênesis, no capítulo 50, o verso 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Muito louco isso, né? Deus tornou em bem. Uau! Que coisa! E aí, de novo, eu me lembro do verso que nós lemos lá de Romanos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age para o bem, mas presta atenção, daqueles que o amam. Como é que eu mostro o meu amor a Deus? Será que fazendo aí longas declarações de amor, apaixonadas a Deus? Não. O verso do Evangelho de João, capítulo 14, o verso 21. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Percebe? Obediência à palavra, obediência aos seus mandamentos. Essa é a maior prova de amor a Deus, obedecer. Quer fazer parte desse time em que Deus age em todas as coisas para o bem? Vamos conversar mais sobre isso no momento oportuno, ok? Mas me procure se você quiser conversar mais sobre isso. Que Deus os abençoe. Tenha um excelente dia.